bom que já vem logo. Pois bem, além da economia, por parte da indústria e tudo mais, o Vargas foi muito ativo na questão dos trabalhos em empregos. Até hoje, a nossa legislação, nossas leis do trabalho, apesar da gente estar num debate já há alguns anos para mudá-las, elas vêm do governo Vargas do Estado Novo. Vamos lá. Em questão do trabalho, a gente tem que primeiro mencionar que o Vargas teve uma grande inspiração para a sua legislação do trabalho. Uma grande inspiração chamada Mussolini. Ou seja, a Carta del Lavoro, que foi da Itália fascista, serviu de inspiração para que o Vargas criasse as leis trabalhistas brasileiras. Então, há muitos pontos em comum. E alguns que vão mais além. Eu vou falar primeiro a parte feia da coisa, mas que existe até hoje. Vocês conhecem, imagino eu, espero eu, o que é um sindicato. Os sindicatos de trabalhadores surgem na história humana como forma de organização, os trabalhadores se organizarem, se unirem, para reivindicarem alguma coisa que está ruim, que é melhor e tudo mais. O que o Vargas faz com os sindicatos? Ele foi muito esperto quanto a isso. Ele já tinha feito os sindicatos se submeterem ao governo. O que ele tinha já definido antes do Estado Novo? Que o sindicato só pode existir um por categoria de trabalhador, e que esse sindicato tem que estar registrado no Ministério do Trabalho. Se não estiver registrado, ele é ilegal, pode ser fechado, pode mandar a polícia, etc, etc, etc. Agora ele vai além. Ele faz um negócio que existe até hoje, se a gente tirou a obrigatoriedade, enfim, mas que foi muito eficaz para enfraquecer os sindicatos. Tranquilo, Jennifer. O que ele faz? Ele cria o imposto sindical obrigatório. Eu não sei como está esse imposto atualmente. Se não me engano, ele se tornou facultativo, se tornou uma coisa voluntária. Mas é recente. O que era um imposto sindical obrigatório até pouco tempo atrás? Uma vez ao ano, os trabalhadores de todo o Brasil tinham um certo valor pequeno descontado do seu salário, bem pequeno mesmo, descontado, para que esse valor fosse mandado para manter os sindicatos. Como os sindicatos estavam ligados ao governo agora, isso fazia com que o governo recolhesse esse dinheiro e repassasse aos sindicatos. Na prática, a gente tem uma transformação dos sindicatos muito importante. Os sindicatos que antes eram de reivindicação de trabalhadores, agora, muitos deles vão atender mais os interesses do governo e não se importar com os trabalhadores. Principalmente agora, tendo um imposto sindical que garantia verba para os sindicatos, não importava mais se o sindicato não tivesse trabalhador inscrito. Ou seja, poderia haver um sindicato que só tivesse os seus líderes sem ninguém trabalhador? Poderia. Qual o problema? Ele tinha já todo o aparato estatal para existir. Ele tinha verba, ele tinha reconhecimento governamental. O sindicato poderia, se quisesse, defender os trabalhadores. Se não quisesse, problema. Como eu falei, os sindicatos
eram organizações de trabalhadores. Até agora, com Vargas, isso muda. Até hoje, muitos sindicatos, para muita gente, eles não são para nada. Para nada. Porque como tem imposto sindical, como as lideranças acabam sendo cooptadas pelo governo, anexadas pelo governo, eles se tornaram muitos deles, não falo de todos, tá? Pode mostrar uma coisa importante, mas muitos deles se tornaram mais um órgão que defendia os interesses do governo ou dos patrões e ignora os trabalhadores mesmo. Essa expressão, inclusive, surgiu o apelido do pelego. Quem era o pelego? Quem é hoje o pelego? Pelego é o nome que se dá ao líder ou líderes de um sindicato que, em tese, deveriam lutar pelos direitos do trabalhador, etc, etc, só que não estou nem aí. Não estou nem aí. Como tem verba governamental pelo sindicato, o pelego, na verdade, ele finge lutar pelo trabalhador, sendo que, na verdade, está lutando pelo próprio bem, pelo próprio benefício, ou pelo benefício do patrão, ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito. Isso Vargas cria. E até hoje é uma coisa muito complicada no Brasil, muito complicada mesmo. Você tem líderes sindicatos que levam mais a sério. Outros que estão nem aí. Mas além do que no sindicato, Vargas cria uma coisa... já me esquecendo. Fazer greve, fazer qualquer tipo de reivindicação que não fosse pelo sindicato, que é parte do governo, é crime. Com Vargas vira crime. Se por acaso o pessoal de alguma loja, de alguma fábrica, de algum raio que parta, quiser fazer greve, essa greve é ilegal, automaticamente é taxada como crime. Greves, lockouts, qualquer coisa, manifestações estão terminantemente proibidas na legislação do Vargas. Pode nem pensar. Isso vinha da Itália fascista. Isso foi uma coisa criada pelo Mussolini na Itália. Vargas amou a ideia, adorou a gestão e pegou para ele também. Sem tirar nem pôr. Mas além dessa parte que foi um pouco maquiavélica da parte do Vargas, o Vargas fez uma coisa muito importante que o tornou muito popular. Assim, muito popular mesmo. A chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, surge com Vargas. E até hoje estão aí. São de 43. O que são isso? O que são a CLT? O conjunto da CLT? O Vargas criou um monte de coisa que não tinha no Brasil. Salário mínimo. Férias remuneradas. Jornada de trabalho de 8 horas por dia. O trabalho infantil está proibido. O quadrozinho, trabalho infantil proibido. Regulamento, trabalho feminino, etc. Essas são coisas, gente, que são criadas pelo Vargas. Tá? Não existia salário mínimo no Brasil antes? Não. Não. O cara, o trabalhador, podia tirar férias no Brasil antes? Não. Se o patrão deixasse, sim. Mas aí ia ter dinheiro nessas férias? Não.
O cara podia trabalhar 12 horas, 16 horas por dia no Brasil? Sim. Quem é proibir? Ninguém. Ninguém é proibir. Agora, isso vira lei. Vira proibido. E até hoje, apesar de estar mudando, tentar mudar isso até hoje está eficaz. Eu não posso contratar alguém e pedir que essa pessoa trabalhe mais de 8 horas por dia. Eu não posso. Não posso. Na verdade, tem algumas brechas que se eu fizer isso, a pessoa tem que ter um descanso muito grande, tem que ter um não sei o que muito grande. Existe salário mínimo, estadual e federal. Existe férias remuneradas. A pessoa, quando vai tirar férias, ela recebe pelas férias, além do salário. Isso tudo surge com Vargas. Tinha antes? Não. Não tinha antes. Trabalho infantil, um moleque de 8 anos de idade podia trabalhar? Sim. Alguém ia brigar? Não. Simplesmente isso. Isso tudo surge com Vargas. Então, por isso que ele é muito singular. Porque ao mesmo tempo que ele foi sacando para os sindicatos, para cá, a população adorou. A população amou o Vargas, amou de uma forma muito grande. O Vargas se tornou muito popular entre os trabalhadores. Tanto que ele foi chamado de pai dos trabalhadores, pai dos pobres. Porque isso aqui é inovadorzíssimo no Brasil, década de 40. Eu só estava brigando por isso desde 15, já há 30 anos praticamente. Vargas finalmente põe isso como lei. E ai de quem desobedecer. Ai de quem desobedecer. Então, com isso aqui, a imagem do Vargas já dá um up muito grande. O cara fica muito bem querido pela população com força, mesmo. Mas ele também não era malandro. Quer dizer, desculpa. Ele também não era bobo. Ele era um pouquinho malandro. Ele garantiu que seria amado. Ele garantiu que o pessoal ia amá-lo. Como? Ele cria uma coisinha chamada departamento, que ficou muito importante, de imprensa e propaganda. Chamado DIP. O Vargas criou isso aqui nos anos 30, final dos anos 30, justamente para cuidar da imprensa e propaganda. O que isso fazia? Duas coisas. Propaganda do governo resumindo, Raul Colheiro. E segundo, censura. O DIP foi muito importante pelos dois negócios. Fazia muita propaganda pelo governo, por Vargas, pelo próprio Vargas. E segundo, censura. Podia sair uma nota no jornal criticando uma obra que está superfaturada, de jeito nenhum. Podia sair uma crônica no rádio contando que o Vargas, quando criança, era um moleque birrão, de jeito nenhum. Jamais. Censura. Censura mesmo, com força. Agora, eu podia fazer uma musiquinha de carnaval elogiando o presidente? Claro. Até receber dinheiro para isso. Eu podia escrever um livrinho falando como o Vargas era lindo, gostoso, maravilhoso? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Então, de um lado, a censura foi muito forte. E de outro, a propaganda do governo era muito bem feita. Era muito bem feita. Foi pega de Hitler e Mussolini. Na verdade, assim, o uso de propaganda por governos surge um pouquinho antes. Mas sim, a ideia de propaganda foi pega de Hitler e Mussolini, foi pega dos fascistas. Bom, detalhe, né? Detalhe. Então, por exemplo, o que ele fez muito? Eu falei mais cedo, agora há pouco, que ele tinha a imagem de pai dos pobres, pai dos trabalhadores. E isso era alimentado em livros, em jornais, em filmes. Os filmes que eram produzidos na época
Na sala de cinema, que estavam se tornando mais frequentes, antes de começar o filme, aparecia uma propaganda do governo. Falando, olha o presidente, olha o paizinho, olha o Vargas, como ele é legal, o que ele fez, olha como ele é bom, como ele é bonito, como ele não sei o quê, como ele beija bem, como ele é gostoso, e não sei o quê. Parecia como mais forte ainda que isso. O Vargas, diariamente, todo dia, o rádio era o meio de comunicação mais utilizado. As casas da classe média brasileira tinham rádio. Havia, se não me engano era diário, um programa chamado Hora do Brasil, em que o Vargas ia para o rádio e começava a fazer propaganda de si, começava a falar o que estava sendo feito no governo, ele falava diretamente para os trabalhadores, ó, minha dona de casa, ó, meu pai de família, ó, meu senhor aposentado, e não sei o quê, meu governo vai fazer tal coisa. Ele fez isso muito, muito. Então a população ficou muito acostumada a ouvir a voz do cara. Muito acostumada a ouvi-lo falando, ó, meu pai de família, nós vamos criar mais empregos, nós vamos criar escola, vamos fazer um monte de coisa boa para sua família. Ele fez isso muito. Então isso alimentou a própria imagem dele. E claro, uma coisa que fez muito também é uma coisa que existe até hoje. As comemorações públicas. Se o cara tinha criado um monte de coisa de trabalho, 1º de maio, Dia do Trabalhador, meu filho, era uma festa para o Vargas. Ele fazia questão de fazer um grande comício em estádio de futebol. Na época, no Rio de Janeiro não tinha Maracanã. Tinha o São Januário, do Vasco. Ele ia até o São Januário e fazia uma grande festividade de São Januário. Depois, foi para o Pacaembu, em São Paulo. Mas era importante, essas comemorações públicas, cívicas, de honrar o trabalhador brasileiro, isso fazia parte da propaganda do Vargas. Fala, meu filho. Se falassem mal do Vargas, a pessoa podia morrer? Sim. Teve pessoas que foram presas? Sim. Que foram expulsas do país? Sim. Que foram mortas? Sim. O cara é um ditador, gente. Não pisa no calo dele, não. Só, assim, sempre tudo bonzinho, fala que ele é bonito, que tudo bem, tá tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo bacana. E torturados, claro. Teve gente torturada. Teve, com certeza. Então a parte da propaganda, gente, é muito importante. Censura e propaganda são os dois eixos centrais do DIP. Muito importante isso. Agora, uma coisa que eu gosto muito são as relações internacionais. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que isso aqui foi uma esperteza do Vargas, ao mesmo tempo levou o fim dele. Mesma coisa. Na questão internacional, durante o governo Vargas inteiro, o Brasil ficou oscilando entre dois países. Oscilando, que eu digo assim, quem o Brasil iria escolher para fazer comércio? Qual era a prioridade? De um lado, nós temos os nossos queridos americanos. De outro, nós temos o bonitinho do Hitler. A política externa varguista, a economia brasileira de exportações, de importações, tudo, a relação internacional do Brasil, durante a era Vargas, ficou oscilando entre esses dois. Vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Quer dizer que ao mesmo tempo que o Brasil comercializava com os Estados Unidos, comercializava com a Alemanha? Sim, com certeza. O Vargas curtia fascismo, gente. Vargas, ó, na verdade, fascismo estava bem popular. Estava bem pop na época. Estava bem, ó, bacané. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos aqui pertinho, então fazendo uma pressão para comércio e tudo mais. E essa oscilação ficou bastante forte. Qual foi o problema? Teve uma guerra, não teve? Pois é.
Uma guerra que opôs os dois? Pois é. A gente vai ver a Segunda Guerra ainda. Mas assim, a Segunda Guerra que começa em 39, que a Alemanha ficou a grande vilã do mundo, quando começa a guerra, o que o Brasil faz? Continua oscilando entre um e outro. O Brasil só finalmente escolhe um dos lados quando os Estados Unidos entram na guerra. Tá? Os Estados Unidos entram na guerra 2 anos depois dela começar. Quando ele entra na guerra, aí sim o Brasil oficialmente decide escolher um lado. Foi fácil para o Brasil? Não. Por quê? Porque essa coisa de apoia ele, apoia eu, apoia ele, apoia eu, era tão forte dentro do governo que você tinha setores próximos a Vargas que viam com bons olhos os Estados Unidos e setores próximos a Vargas, importantes no governo, que adoravam a Alemanha, achavam a Alemanha a coisa mais linda do mundo e queriam que o Brasil desse apoio à Alemanha. Ao fim e ao cabo, o Brasil deu apoio aos Estados Unidos e decretou oficialmente guerra contra a Alemanha. Teve um episódio que foi marcante para isso, foi quando em Sergipe, se não me engano, no litoral de Sergipe, alguns navios brasileiros foram atacados, foram bombardeados por submarinos alemães. Eles foram naufragados. Submarinos alemães vieram até o litoral do Brasil e naufragaram alguns navios com passageiros brasileiros. Isso criou uma merda colossal no Brasil, né? A opinião pública em geral forçou Vargas a se aliar aos Estados Unidos e decretar guerra ao eixo. Então, oficialmente, qual era o plano? Vargas, então, apoia a América. Ok, that's give them some support. Very good. A ideia era que o Brasil se envolvesse apenas mandando suprimentos, mandando apoio, e foi em Natal que os Estados Unidos fizeram uma base militar, uma base naval em Natal, fizeram uma base naval. O envolvimento do Vargas seria só nisso. Vou dar um apoio aqui de munição, de mantimentos, uma base naval. Só que o cara quis ir além. Beleza. O que o Vargas faz? Em 42, Brasil declara guerra contra a Alemanha. Oficialmente. Então, somos aliados americanos. Legal. Em 44, a gente manda soldados brasileiros lutarem na Itália. A Itália, em 44, estava sendo uma importante frente de batalha da Segunda Guerra Mundial. Em 44, então, nós mandamos cerca de 20 mil soldados. A chamada Força Expedicionária Brasileira. Apesar dos pesares, apesar de Estados Unidos e Inglaterra acharem isso loucura do Brasil, a gente mandou. Uns 20 mil soldados lutaram na Itália, ficaram lá alguns meses, que a guerra acaba em 45, logo depois, então, mas foi, sim, tiveram sua importância. E isso acabou sendo muito bem visto pela população. Não sei se já ouviram falar dos pracinhas, mas os pracinhas foram o pessoal da FEB que retornou da Segunda Guerra. O pessoal que foi e voltou ficou chamado de pracinhas. E até hoje são combatentes brasileiros muito bem lembrados, muito homenageados. Gente, que isso? Pracinhas. Beleza. Tranquilo. O que isso tudo trouxe de problema para o Vargas?
Segue o fio aqui do time. O Vargas tinha um governo autoritário. O Vargas era ditador. Eu acabei de falar de censura, acabei de falar de estrutura, acabei de falar de morte. O Vargas, ele era um cara que posava de bonzinho, mas ele era o ditador. Um ditador estava apoiando os Estados Unidos e Inglaterra e França contra um governo autoritário, totalitário, ditador fascista. Alemanha, Itália, que mudou de lado, e Japão. Ou seja, um governo ditatorial se tornou aliado de um governo democrático contra o governo ditatorial. Quando a oposição brasileira começou a ver isso, caíram matando no Vargas. Isso logo em 42. Falaram, meu filho, como é que você é um ditador, como é que você é um cara autoritário e está aliado numa guerra mundial, aliado de pessoal democrático? Não pode. Então, quando o Vargas se alia aos Estados Unidos contra a Alemanha, as críticas a ele saem de controle. Ele conseguiu ir segurando o negócio, alegando que, gente, quando acabar a guerra, a gente resolve. Quando acabar a guerra, eu viro bonzinho de novo. E realmente, no ano final da guerra, em 45, a coisa estava já tão feia para o Vargas, a oposição estava tão forte contra ele, e ele já deixando rolar, que no mesmo ano que acaba a guerra, que é o mesmo ano do fim do Estado Novo, coincidência da vida, o Vargas já está liberando um pouco mais. Já está arreando. Em 45, é o último ano da guerra do Estado Novo. Em 45, ele encerra o DIP. Isso já foi uma coisa enorme. O Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi muito ativo durante uns 7, 8 anos, Vargas acaba com ele. Ponto, acabou. E ele promete eleições presidenciais diretas, coisa que teria em 38. Finalmente teve. Agora teve em 45. Ou seja, o fato do Brasil ir para a Segunda Guerra, apoiando os Estados Unidos, apoiando a Inglaterra, apoiando a França, causou a queda do Vargas. Ao mesmo tempo que foi muito bom, foi muito ruim para o Vargas. Ele acaba com o DIP por causa de oposição, pressão da oposição, e define a eleição. Só que ainda assim, o fim do Estado Novo foi uma coisa turbulenta. Estou acabando, tá? Relaxa. É uma coisa assim muito emocionante. Por quê? O ano de 45 no Brasil não foi fácil e não foi uma coisa ordenada, tranquilinha, tá? O processo político em geral, ao longo dos meses de 1945, foi extremamente turbulento. Uma coisa caótica. Pensa em caótico. Ao mesmo tempo que o Vargas estava dando sinais de que ele daria uma abertura democrática, de que ele não mais atuaria como... ele não atuaria mais como ditador e tudo mais, ele ganhou mais apoio. O que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo que ele teve uma posição muito forte pedindo a saída dele, ele ganhou muito apoio da população. E apoio de gente que era inimigo dele antes. Passou a ser amiguinho. Houve, inclusive, o movimento do querequismo. O que é querequismo? Querequismo, querer, queremos. O movimento do querequismo foi um movimento que queria que o Vargas continuasse. O Vargas falou que não ia concorrer à eleição de 45. O pessoal, não, a gente quer você na eleição de 45, sim, senhor. A gente quer você.
A gente quer que você lance uma nova constituinte, para fazer uma nova constituição, mas com você à frente dela. E, por favor, concorda a eleição de 45. Eles queriam o Vargas, gente. Isso aqui foi um movimento muito famoso, muito famoso. Para você ter ideia. E outra coisa, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que no início se tornou ilegal, depois se tornou ilegal, depois voltou a ser legal, e voltou a ser legal, e voltou a ser... Enfim, tem um rolo aí de é crime ou não é crime. Ele passa a apoiar o Vargas. O Luiz Carlos Prestes, que foi todo do rolê da intentona comunista, foi preso, a esposa dele morreu na Alemanha, ele sai da prisão e declara apoio ao Vargas. Olha o rolê. Olha o rolê. Por que isso? Porque o PCB teve uma postura de ver que era importante apoiar o governo do Vargas, que estava lutando contra o fascismo internacional. Beleza. Então apoiaram o Vargas. Vocês verem como era uma coisa já confusa. Né? Uma coisa tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Só que ainda assim, a eleição aconteceu. A eleição aconteceu. Deu tanta treta, que a eleição foi em novembro. A treta foi tão grande que o Vargas foi deposto. Ele foi saído do cargo da presidência em outubro. Ele tinha botado o irmão dele num cargo lá das contas. Isso fez com que o antigo aliado dele, o general Góes, que tinha ajudado ele muito a chegar ao poder, esse mesmo general Góes ocupa a capital federal, Rio de Janeiro, e faz o Vargas ser deposto. Ele sai do governo. Tá? Isso é muito confuso mesmo, desculpa. Só que a eleição acontece, coisa bonitinha. Quem esteve na eleição? Os partidos políticos voltam a surgir. Primeiro, temos a UDN, União Democrática Nacional. Vou botar só as siglas. A UDN, ou União Democrática Nacional, ela surge como oposição ao Vargas. Ao mesmo tempo, surgem dois partidos getulistas, ou seja, dois partidos que surgem apoiados e apoiadores do Vargas e que existem até hoje. Olha que coisa fofa. Eu estou falando do Partido Social Democrático, PSD, que eu não lembro qual é o número dele hoje, mas existe até hoje, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que é 22, o número dele hoje, não lembro, acho que é 22, que são dois partidos políticos que existem até hoje. Surgem no fim do governo Vargas, apoiando Vargas. Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro. A eleição foi esse versus esse. O PSD lança a candidatura de um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. Esse Eurico Gaspar Dutra tinha sido simplesmente uma pessoa importante do governo Vargas, simplesmente tinha sido ministro do Exército e simplesmente tinha sido alguém que defendia antes que o Vargas apoiasse a Alemanha na guerra, não os Estados Unidos. Esse mesmo cara vence a eleição e vira o presidente após Vargas. Bacana. E o Vargas, o que acontece? O Vargas, ele acaba concorrendo à eleição, na época podia. Hoje é impossível fazer isso, mas na época podia. O Vargas, assim que ele é deposto, ele lança sua candidatura em vários estados diferentes, como senador e governador de vários estados diferentes. Ele é eleito em vários estados diferentes. Então, quando acaba a eleição, ele para e fica assim, para onde eu vou? Ele escolhe ser governador do Rio Grande do Sul. Simples assim. É isso a história do Vargas.
E depois o Vargas vai ser eleito presidente de novo, tá? Só spoiler do futuro. Quem é o presidente depois do Dutra, Vargas? Eleito. Bonitinho. É isso.